E aí pessoal, bem-vinda ao Mundo FIV, bem-vindo ao Mundo FIV. Esse é o nosso canal no YouTube que fala sobre reprodução humana, gravidez, coisas que podem ajudar as pessoas, os casais a engravidarem, e uma série de assuntos interessantes aí pro canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. E você está participando de uma série bem interessante que a gente está gravando sobre o Laboratório de Reprodução Humana do Futuro, ou as gravidezes, como as pessoas vão engravidar no futuro. E aqui vai uma também que chocou aqui, basicamente a gente queria gravar isso, né, pensando em algumas tecnologias que podem surgir, mas eu conversei com o André aqui, que me ajuda nos vídeos, e a gente sempre quis trazer os assuntos que já estavam acontecendo. Então a gente quis mostrar um pouco de ficção científica, mas não tanta ficção assim, as coisas já estão rolando, e hoje a gente trouxe um tema aqui bem interessante para conversar, que é a seguinte. Vamos falar sobre útero artificial. Esse é um tema que não é novo, as pessoas pensam nisso há algum tempo, mas imagina se a gente pudesse corrigir as causas de fatores uterinos, né, quando o útero não consegue receber uma gestação de forma grave. Esse é um assunto que eu gosto bastante, eu estudei esse assunto estou estudando esse assunto há alguns anos, e o que levou a gente a tentar transplantar o útero. Então o transplante de útero ele nasceu com o objetivo de tratar o fator uterino grave, que a gente chama, que basicamente são duas explicações principais. A primeira, a pessoa nasce sem útero, essa é uma síndrome chamada de síndrome de Mayer-Rokitansky, ou Mayer-Rokitansky-Creutzfeldt-Jakob é o nome da síndrome completa, ou a histerectomia, né, as pessoas que perderam o útero por cirurgia. E a histerectomia, de longe, é uma cirurgia mais comum realizada no mundo, em mulheres. As pacientes perdem o útero por várias razões, e uma delas é quando o útero não contrai, por exemplo, depois do parto, e muitas vezes as pacientes não têm prole constituída, como a gente chama. Elas não terminaram ali o desejo reprodutivo delas e elas querem engravidar de uma forma, ainda querem ser mães e ainda querem gestar. Então, essas duas indicações principais levam a gente a pensar em resolver o problema desta paciente. E qual que é o caminho que a medicina reprodutiva vê? E qual foi o caminho que a gente seguiu para tentar resolver esse problema? Basicamente dois. O útero de substituição, a famosa barriga de aluguel, onde a gente forma o embriãozinho da paciente fora do útero dela e transfere para uma outra pessoa. Obrigatoriamente, ali pelas regras do CFM, a pessoa tem que ter um grau de parentesco até 4º grau e tem que ter pelo menos uma gestação, um filho vivo, para ser útero de substituição da paciente, ou basicamente a gente está estudando cada vez mais vai se tornar uma realidade, ou pode se transformar numa realidade, que é a história do transplante, transplantar útero. Pode ser que a gente chegue em algum momento onde isso seja mais rotineiro, beleza? Aqui cabe um ponto que existem a necessidade de a gente ter mais estudos aí para corroborar essa coisa. Mas vamos parar para pensar uma coisa, pessoal. Será que um dia a ciência vai conseguir fazer um útero artificial ou gerar uma gestação fora do útero? Imagina o seguinte, quando a Louise Brown lá atrás, né, foi o primeiro bebê, famoso bebê de proveta, uma primeira fertilização in vitro, a principal indicação era o fator tubo peritoneal, né, a trompa que estava obstruída, e o pesquisador, basicamente o que ele fazia, ele tirava o óvulo ali do ovário, misturava o sêmen junto numa plaquinha ali e transferia de novo para o paciente. Essa foi a primeira fertilização in vitro criada pelo Edwards, e depois ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Bom, basicamente a medicina reprodutiva vai evoluindo, e a pergunta é, será que um dia a gente vai conseguir pegar este embrião? Então imagina o seguinte, o Edwards fez lá o embriãozinho fora do útero, e no dia seguinte, no máximo 2 dias depois, mas um dia depois, ele transferia de volta para o útero da paciente. Muitas vezes ele colocava na vagina, tentava colocar lá dentro de alguma forma, não existiam os catéteres que a gente tem hoje. Mas basicamente o que a gente foi fazendo, a gente foi melhorando os meios de cultura, e hoje a gente cultiva o embrião até o 5º dia, até observar ele blastocisto. E o embrião vai evoluindo, ele forma um blastocisto, ele sai da casquinha, ele faz uma coisa chamada hatching, e ele procura um útero. Ele procura um anteparo para começar a produzir a placentação ali, a formação do embrião, a formação da gestação. Bom, e a gente encontra problemas de reprodução desta magnitude. A gente encontra problema no óvulo, dá pra gente tentar resolver. A gente encontra problema no sêmen, a gente tenta resolver. E a gente encontra problema no útero.
O limite do caminho ali da substituição da reprodução humana seria: será que a gente gera um ser humano fora do útero? A gente já faz isso até o 5º dia. Então, esse assunto pode parecer muito maluco. Falo isso, como é que a gente vai gerar a gestação fora do útero? Mas a gente já faz isso até o 5º dia. Basicamente, o que a gente teria que fazer é continuar ele em meio de cultura e observar a evolução dele ali nas primeiras semanas de vida, nos primeiros meses e, por que não, até o final da gestação. Bom, parece loucura e a gente vê algumas vantagens aqui. As pessoas que não recebem embrião, úteros que são muito doentes por miomas ou endométrio muito ruim, ou pessoas que têm grandes problemas de saúde, por exemplo, que não poderiam gestar. Imagina uma paciente hipertensa muito grave, ou diabética muito grave, com outras comorbidades, ou cardiopatia muito grave. Será que ela suporta uma gestação? Por que não gerar o bebê dela ali fora do útero? Bom, isso parece loucura, mas a gente foi pesquisar. Existem alguns pesquisadores que publicaram um paper muito importante de gestação fora do útero. Eu vou colocar o paper aqui para vocês, de cordeiros. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram sucesso em pelo menos 8 cordeiros ali. Eles observaram ali a formação dos órgãos, o que eles chamaram de biobag, uma sacola biológica com nutrição contínua. Eles cresceram ali os carneiros, os lambs, os cordeiros, e aí eles foram observando o cordeiro se mexer, abrir o olho. Ele criou a pele, constituição dos órgãos, e eles viram que a gestação, eles mantiveram a gestação até 4 semanas de desenvolvimento, e a coisa evoluiu. E eles, na maioria das vezes, eles sacrificaram ali o cordeiro para observar os órgãos internos, para ver se existia algum tipo de deficiência, mas um deles eles deixaram vivo, e esse cordeiro já tem mais de 1 ano de vida. Isso foi publicado em 2017, e ele já tem 1 ano de vida e tá todo normal. Ele foi um animal, um ser vivo, criado fora de um ser vivo, fora ali do útero da mãe. Isso vai ser possível fazer com o humano? Bem provável que sim. É claro que sempre quando a gente grava essas coisas tem toda coisa ética, tem toda discussão ética por trás, mas com pouca ciência vai ser capaz de gerar uma gestação fora do útero, principalmente para essas pacientes muito graves, ou para essas pacientes que não têm útero, para todas essas indicações que a gente falou agora. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. Eu acredito que sim, a ciência não para de evoluir, mas pode ser que alguma coisa impeça algum conflito ético, ou algum conflito biológico, ou algum tipo de expressão gênica que faça com que você tenha que gerar dentro do útero. Ou seja, muita coisa para a gente pesquisar ainda, mas não vejo isso impossível. Na verdade, isso já está acontecendo. Legal? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do nosso Laboratório do Futuro. Eu tenho uma dica para vocês aqui, o livro Admirável Mundo Novo. É um livro que foi escrito muito antes da Louise Brown nascer, e ele já falava de gestação fora do útero, já falava de fertilização in vitro, muitas décadas depois isso foi acontecer. Será que esse vídeo vai ser um vídeo em que a gente vai estar assistindo em 2050 e a gente vai ver que isso aconteceu? Vamos ver, vamos guardar, e a beleza da internet tá aí para deixar gravado todas as coisas que a gente está criando. Um abração. Pessoal, queria pedir um favorzão para vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, manda para as pessoas que você sabe que gostam desse assunto, ou se pode ajudar alguém a tentar engravidar. Conta com a gente. Um abração e vejo vocês nos próximos vídeos.